Está agora no ar o comentário com assinatura, hoje a cargo do diretor adjunto da Rádio Estádio, Rémulo Jánatas. Começo este comentário com assinatura da mesma forma que acabei por fazer o Estádio das Redes, com então essa recepção à comitiva do Sporting em Ponta Delgada, onde hoje defronta o Santa Clara, com entoados cânticos de Alcochete sempre. Rémulo, bom dia. Pedia-te então um primeiro comentário a este respeito. Bom dia, Rui, bom dia aos ouvintes da Rádio Estádio. É obviamente um dos temas do momento, o outro é o salário em atraso no futebol português, mas já lá vamos. Em relação a isso que se passou ontem em Ponta Delgada, eu tenho uma leitura muito particular sobre o tema. Antes de mais, e qualquer pessoa, não precisa ser um especialista de direito, para ver que no Código Penal em Portugal está previsto o crime de incitamento à violência. E, portanto, o que aconteceu, sejam 10, 15, 30, 2 pessoas, a lei tem ferramentas para balizar este tipo de comportamentos. E eu vi as imagens, vi muita polícia presente. Não consigo perceber como é que não se identifica os energúmenos que estavam a cantar este tipo de imbecilidades. Portanto, a mim, antes de mais, quero dizer que acho que é triste ver a passividade das forças de segurança em relação a este assunto. Continua-se em Portugal a subir para o ar, a fazer de conta que não acontece nada, a desvalorizar, são 10 ou 15 pessoas, não interessa, os jogadores nem se aperceberam. Rémulo, achas que era este respeito que no comunicado emitido pelo Sporting se pedia uma intervenção do Estado? Que era também este respeito? O comunicado do Sporting, Rui, leva-nos a outra análise, eu já lá vou. O Sporting e o Frederico Varandas, sinceramente, tem que olhar para isto de outra forma e não com um comunicado que, sinceramente, lhe dá bastante jeito, Rui. Eu acho que, nesta altura, tudo o que seja desviar a atenção dos problemas que o Sporting tem, incluindo desportivos, acaba por ser benéfico para Frederico Varandas. E em relação ao que eu estava a dizer, portanto, primeiro, a passividade das autoridades, a mim, preocupa-me, não é justificável. À hora que estamos a falar, que passa um pouco das 9h30, ainda não vi o tão leste noutras situações, secretário de Estado, João Paulo Rebelo, a vir a terreiro dizer nada. Portanto, se na altura com João Félix na seleção também não eram mais que 15 ou 20 pessoas, também não foram mais que 2 ou 3 idiotas, e João Paulo Rebelo sentiu necessidade de dizer alguma coisa. Portanto, se queres que te diga, até acho bem mais grave esta situação do que a que ocorreu com o João Félix. Portanto, estou à espera e ainda quero acreditar que João Paulo Rebelo, o despertador vai tocar e que o senhor vai acordar e que vai ter no seu dossiê de hoje algo para dizer a este respeito. Pronto, isto é primeiro, e não venham com a história que responder a isto é valorizar demais. Desvalorizar demais é que é grave. E não se pode desvalorizar. A polícia ontem tinha ferramentas legais para agir e para identificar. Também tenho pena que ninguém do Sporting tenha pedido que isso acontecesse. Percebo porquê, mas tenho pena. Dito isto, a questão isto de Alcochete sempre, só alguém que não está na sua capacidade psíquica total é que pode entoar um cântico desta natureza. É evidente que eles não estavam a dizer Alcochete sempre por terem formado jogadores do melhor que o futebol mundial já viu. Estavam a cantar aquilo para intimidar os jogadores do Sporting. E isto, com intimidação, não vai lá. Agora, há uma coisa importante, e aí agora já faço o paralelo a ligação com o comunicado do Sporting. É evidente que o Sporting tinha que condenar, não podia fazer outra coisa. Agora continuo a dizer a mesma coisa que estava a dizer atrás. Eu acho que o Sporting, nesta altura, tudo o que seja desviar as atenções de, por exemplo, ter perdido com o Gil Vicente da forma como perdeu, de estar fora da taça da Liga, praticamente, não é? Depende de terceiros, até pode lá chegar, mas depende de terceiros, não é? A Taça de Portugal foi eliminado pelo Alverca. No campeonato é o que se sabe. E na Liga Europa perdeu a oportunidade de ser primeiro e de ganhar 1 milhão de euros a mais, que não é de descurar, tendo em conta o que se passa no Sporting. Silas não consegue abraçar tudo, até já acho que já está a naufragar um pouquinho em todos os problemas do Sporting, porque aquela gestão frente ao Las Clientes, ponham-me como puserem, não concordo, não acho que tenha sido positiva. Acho que o Sporting precisa de vitórias, precisa de dinheiro, precisa de ganhar moral, precisa de crescer nos mais diversos sentidos e obviamente que enquanto as coisas estiverem como estão, e principalmente quando houver tipo de atuações como foi com o Las Clientes,
acaba por ser mais fácil, entre aspas, destituir um presidente em campo do que em AGs. E o Frederico Varandas tem que perceber isso. Se a equipa não tiver rendimento, se não recuperar a sua qualidade, a sua capacidade em campo, se não começar a ter resultados positivos com alguma cadência, Frederico Varandas vai ter muitas dificuldades e não vai ter comunicados que lhe valham. Portanto, Rui, para terminar este assunto, espanta-me, preocupa-me que a polícia não tenha atuado. A lei prevê, aquilo é claramente incitar à violência, claramente. Aquelas pessoas. Tu não achas que possa haver aqui, não achas que pode haver aqui falta de formação dos agentes a este respeito, inclusivamente? Acho que pode haver falta de formação dos agentes, e acho que estamos em Portugal, e em Portugal a nossa maior qualidade é encolher os ombros e assobiar para o lado. Não é? Nós somos um país que muitas vezes sabemos que está a ser uma mulher agredida na casa ao lado ou até na rua pelo companheiro, ou vice-versa, e que fazemos conta que não vemos. Portanto, Portugal é o país dos grandes costumes. A nossa polícia, alguns até podiam saber, mas preferem ignorar, que não ouviram. Como eu te disse, eu já vi e ouvi muita gente desde esse episódio a dizer que nem se percebia muito bem o que é que aquelas pessoas estavam a dizer, como depois ouvi outros a dizer que eram só 15, não interessa. Depois que aconteceu ao Sporting, é demasiado grave, não se pode permitir. Isto é uma situação. E essas pessoas têm que ser detidas. E o crime está balizado entre 6 meses a 5 anos de prisão. Portanto, quando se começar a agir como se deve, essas coisas deixam de acontecer. Em relação ao Sporting, eu percebo o comunicado, mas também acho que dá jeito o comunicado, e acho que dá jeito que não se olhe tanto para as questões desportivas. O Sporting tem hoje um jogo muito complicado e, se calhar, obviamente, é importante não estar a se centrar tanta gente ou tantos olhos no jogo que pode correr mal ao Sporting, que era a pior coisa que podia acontecer também. Depois disto tudo, quer dizer, só faltava o Sporting não conseguir um bom resultado. Mas Frederico Varandas, Rui, tem cada vez, quanto a mim, mais problemas para resolver e, daquilo que é a minha análise, menos capacidade para o fazer. Avançando então agora no comentário com assinatura, passamos então a uma situação que é infelizmente recorrente no futebol português. Falamos de salários em atraso. Há casos atualmente da Académica de Coimbra, do Vila Franquense, da União de Leiria. Houve inclusivamente então este fim de semana esse episódio de solidariedade para com o clube, uma vez que a equipa de futebol durante o primeiro minuto do seu jogo optou por não jogar e o adversário acabou por também entender a situação e também nada fez a esse respeito, chamando assim então a atenção para mais este caso no futebol português. Rui, antes de mais vamos começar exatamente por aí, e estiveste muito bem a lançar o tema, porque há que dar também o mérito e os parabéns, felicitar o Torriense, os jogadores do Torriense, bonita atitude, bonito gesto. Perceber que é desta feita são os companheiros de profissão que estão do outro lado do campo, mas podem ser eles futuramente. Aliás, é o normal no futebol português, infelizmente, e eu já lá chego. O Torriense fez o que eu não vi outras equipas para esse mundo fora, e recentemente até partilhamos, vários de nós da redação, um vídeo de algo que aconteceu igual na América do Sul, mas o adversário aproveitou o período para marcar o golos que até lhe garantiram uma vitória. Aproveitou o período que a equipa não estava a jogar com salários em atraso, em protesto, decidiu não jogar, e do outro lado, enquanto um ou outro jogador não quis fazer nada, outros se aproveitaram e marcaram. Desta vez o Torriense foi um clube digno, uma equipa digna, homens dignos, compreensão pelo que estava a acontecer do outro lado. Depois, em relação ao protesto em si, acho que ainda bem que aconteceu, foi transmitido em direto no Canal 11, que é o canal da Federação. Muito bem quem estava a comentar o jogo, a narrar o jogo, e depois também ouvi os comentários do Nuno Presumo a seguir no Canal 11 também a condenar veementemente toda a situação. Ainda bem que foi no canal federativo. Espero que com isto mais se faça. Não gosto de ver, sinceramente, muita gente a perguntar onde é que está o sindicato, porque o sindicato de jogadores, se algo tem feito, é precisamente divulgar, denunciar este tipo de casos. Tem sido a primeira instituição, quantas vezes a única, a apoiar os jogadores que estão em situações de grande sofrimento. Tem sido muitas vezes a única instituição que o faz.
a única entidade, as únicas pessoas que aparecem no terreno, porque as outras só aparecem vezes, quando as coisas começam... Sim. E fora às vezes em que os seus esforços não são tornados públicos. Muitas vezes. Eu sei de montes de casos que não são tornadas públicas as ações do sindicato e dos seus delegados e do próprio Joaquim Evangelista e do quantas vezes ele resolve coisas sem serem tornadas públicas. Quando são tornadas públicas, aí já aparecem outros intervenientes e eu hoje até já sei, a Liga de Clubes também está preocupada com a situação do Vilafranquense, mas o Vilafranquense já chegou à final do Campeonato de Portugal com salários em atraso, com estes mesmos intervenientes à frente passado. Portanto, quer dizer, parece-me que o Vilafranquense então nunca teve os salários em dia e faz tantas pesquisas intermédias, os clubes têm que fazer tanta prova disto e daquilo e pelos vistos continua-se a provar é que se consegue ultrapassar todas as provas. Sendo no caso do Vilafranquense ainda houve essa situação do castigo por ter o estádio, digamos, demasiado cheio para isso é de tal forma ridículo e que eu sinceramente nem quero entrar por aí porque senão então é que eu vou dizer coisas que depois posso me arrepender. É ridículo, isso é ridículo. Em relação ao Vilafranquense, dizer que há pessoas que estão no futebol português que estão a mais, porque sucessivamente por onde passam fazem asneiras. E a Liga de Clubes, o Pedro Proença, que disse que não, mas agora prova-se, quando recentemente numa assembleia de clubes, os clubes tudo fizeram para tornar mais fácil o incumprimento, ponham-me como quiserem também esta situação, só estão a contribuir para que isto vá acontecer mais vezes. O sindicato avisou, foi contra, Joaquim Evangelista como sempre fez muito barulho e fez bem, ele alertou que o caminho é exatamente o oposto, é tornar as coisas mais difíceis para os incumpridores, não facilitá-las. Deixa-me falar da Académica também, para te dizer que a ser verdade o que se diz, dos 3 meses de salários em atraso aos jogadores, ainda mais aos da equipa B, ainda mais a funcionários, eu acho que é grave, a ser verdade, ok? Acho que é grave e depois leva-me a outra questão. Para que é que se faz a equipa sub-23, chama a equipa B, mas não a equipa B, a equipa sub-23 se não há condições para a manter? Para quê? Está-se a formar atletas formar atletas para a dificuldade, para o sofrimento, para o não cumprimento das obrigações? Há uma coisa no futebol português que tem que mudar drasticamente, mas mesmo, porque senão não vamos sair desta cepa torta, deste ramo-ramo. Temos grandes jogadores, grandes treinadores, mas temos dirigentes medíocres. No Campeonato de Portugal, atenção, os dados que existem é que mais de 20% dos clubes estão com salários em atraso e superiores a 2 meses. Ganham muito pouco os jogadores do Campeonato de Portugal e vivem disto também. E acho que se está aqui a criar um problema cada vez mais sério e que faz do nosso futebol terceiro mundista. Porque tem dirigentes de terceiro mundo. Tem pessoas que só se preocupam com a sua vaidade e que lhes chamem diretores ou presidentes ou isto ou aquilo. Não têm soluções, não sabem, dão passos maiores que as pernas. Toda a gente quer subir sem condições para o ter, pagam os jogadores e no final paga a imagem do futebol português. Também a imagem do futebol português está, pelo menos aparentemente, afetada por mais este caso, o caso do soco, que aconteceu ou terá acontecido então no Estádio Nacional após o encontro entre o Bessade e o Futebol Clube do Porto. A verdade é que nenhum dos intervenientes quis ainda vir explicar a situação. Pedro Ribeiro, treinador do Bessade, e também Sérgio Conceição, que é acusado por Pedro Ribeiro de o ter atingido com um soco. Ora bem, Rui, deixa-me só dizer que, na minha opinião, Pedro Ribeiro não acusou o Sérgio, não é? Nas imagens, o que se ouve é o Pedro Ribeiro a dizer que levou um soco e a falar de um boi. É verdade. Ainda não sabe quem é o boi, não é? O boi ainda não foi identificado. Há aquela coisa popular de chamar os bois pelos nomes, mas agora só sabemos que é boi, mas não sabemos o nome, não é? Peço desculpa pela minha imprecisão. Sim, não há problema. Agora é importante porque isto leva exatamente à questão que eu queria tocar. Pedro Ribeiro, a partir do momento que sabe que as imagens foram divulgadas com ele a chamar boi a alguém, o boi deu-me um soco, já tinha que ter dito quem era o boi. Isto é a minha opinião. Do lado do Futebol Clube do Porto, percebo que Sérgio Conceição, se não o fez, não o queira dizer, até para ver até onde é que isto vai, que é para depois poder dizer, vocês andaram aqui sempre a enxovalhar-me, a apontar o dedo, etc, e nunca fui eu. Mas também acho que isto se tinha resolvido rapidamente. Era na primeira conferência de imprensa, até podiam ter o Porto Canal a fazer a pergunta, ou o que eles entendessem, a comunicação dos clubes serve para isto também.
serve para outras coisas, mas também serve para isto. De acabar com o assunto, não foi Sérgio Conceição, aliás, as informações que toda a gente tem é que não foi mesmo o Sérgio Conceição, Sérgio Conceição dizer não dei murro nenhum, ponto final, parágrafo, não falo mais sobre o assunto. Pedro Ribeiro teve uma oportunidade de ouro também, para chegar à conferência de imprensa agora e acabar com o assunto, já que ninguém o quer fazer, e eu não percebo porquê, sinceramente, não percebo a quem é que interessa este mistério, não percebo, queixam-se depois que se enchem chouriços, não é? Que é o que se queixam depois, mas enchem chouriços porque as pessoas querem que se enchem chouriços, porque se a polémica já tivesse sido terminada de forma clara, depois só enchia chouriços realmente quem tivesse jeito para isso ou quem não tivesse mais nada para fazer, porque a partir do momento que fosse o assunto claramente e cabalmente esclarecido pelas partes, ponto final, acabou. Agora, apareceram umas imagens, há um treinador de Primeira Liga a dizer que levou um soco, já foram pedidas as imagens de videovigilância, é obrigatório neste tipo de jogos, então também que o Conselho de Disciplina, a Federação, a Liga, porque não faltam instituições em Portugal e porta-vozes, etc. Alguém que diga as imagens não mostram nada. E se não mostram nada, o Sr. Pedro Ribeiro que vai explicar de onde é que caiu o soco, de que árvore é que veio. Se apareceu alguma coisa nas imagens que se castigue exemplarmente quem deu o tal soco, e ponto final, acabem lá com o circo, para que é isto? Quem é que ganha com isto? O futebol português não é de certeza, mais uma vez. Mudando agora de assunto, fala-se também, ou melhor, não se tem falado de José Fontelas Gomes, e tem sucedido os casos relativos à arbitragem. Ainda ontem, durante esse Sporting Braga Passos de Ferreira, houve mais um caso. Há muito que não se conhece uma palavra do presidente do Conselho de Arbitragem. Rui, do Conselho de Arbitragem, recentemente só ouvimos algum tipo de declaração com fontes, não é Fontelas, fontes citadas do Conselho de Arbitragem. A fonte junto ao Conselho de Arbitragem, o próximo Conselho de Arbitragem, disse que referiu que, ou então, na inversa, só quando é para explicar situações relacionadas com os jogos do Futebol Clube do Porto, como foi agora recentemente no caso do jogo com a Bessade, como tinha sido quando o árbitro aparece a dizer que errou no jogo do Portimonense com o Futebol Clube do Porto, mas em tudo o resto não há Conselho de Arbitragem, não há fontes próximas, nem Fontelas, nem nada, não há nada. Portanto, e esse lance que tu referes, e muito bem, ontem no jogo do Braga com Passos Ferreira, nada contra o Passos, eu já disse publicamente, volto a dizer, gosto muito do Pepa, acho que é um excelente treinador, acho que vai conseguir manter o Passos na Primeira Liga. O Passos ganhou, ponto final, parágrafo, mas aquele lance é ilegal, a falta sobre o Galeno é do tamanho de uma casa. E depois há outra coisa aqui também importante. O VAR, Luís Ferreira, sinceramente não sei que imagens é que viu. Não pode ter sido as mesmas que a gente viu hoje, não pode ser. Portanto, é absolutamente inacreditável. Mas não é o único, e todas as semanas tem acontecido isto. Nós estamos a ver uma coisa que até Deus me perdoe, mas se fôssemos meio cegos, víamos na mesma, e eles com várias imagens e sentados numa cadeira, olhar para ecrãs, não conseguem ver. Mas depois há outra questão que me assusta. É que o Fábio Veríssimo está-se a tornar um perito em falhas. É um perito em falhas. Faz-me lembrar o que o José Mourinho disse há uns anos sobre o Arsène Wenger. Para mim é exatamente a mesma coisa. O Fábio Veríssimo atingiu um patamar de nome que depois em campo, sempre que o Fábio Veríssimo entra, tem muito azar. O homem tem azar. É sério, tem azar. As coisas correm invariavelmente mal. E eu depois tenho legitimidade de pensar se é azar ou se é falta de jeito. Porque ele está tão perto da jogada, eu puxei, que as tecnologias hoje dão para isso, puxei as imagens para trás, o Fábio Veríssimo está em cima da jogada, aquela falta é do tamanho de uma casa, volto a dizer. Mas pronto, não viu, teve outra leitura, passa-se tudo muito rápido, é muito difícil a vida de um árbitro, não consegue descortinar tudo, pronto, foi para isso que foi criado devido ao árbitro. É uma ferramenta essencial, foi um grande avanço para o futebol, está a ser mal utilizada, está a ser mal aproveitada e com isso está a lançar a dúvida. Em relação ao Conselho de Arbitragem, quero acrescentar ainda que, tendo em conta tudo o que o Jorge Ferreira tem dito à terça-feira no seu comentário com assinatura, semana após semana, às vezes eu quando penso que não pode vir nada mais grave, chega algo mais grave, tendo em conta o que disse o Dr. Jorge Mota, que trabalha com o Dr. Carlos Macanjo, em várias situações de defesa de alguns árbitros que foram prejudicados por este Conselho de Arbitragem, alegadamente, deixem-me pôr alegadamente, porque senão lá vem mais um processo também, alegadamente prejudicados por este Conselho de Arbitragem,
e depois não há qualquer reação. A tática do esconder a cabeça na areia e deixa-me estar calado a ver se passa, o problema é que resulta. Tanto resulta que passado 3 ou 4 dias já ninguém fala do assunto. E dou o exemplo que foi o que esteve aí a falar na Rádio Estádio do Dr. Jorge Mota, da questão da IATA ilegal, que a TVI, no Jornal da Noite, com a audiência que tem, colocou a nu, colocou cá fora, e eu sinceramente, nem os nossos colegas da comunicação social, nem ninguém diz nada. Do Conselho de Arbitragem em relação a isso, só houve a tal fonte próxima que disse que, portanto, é a única coisa que nós soubemos. Continua um silêncio ensurdecedor. Sinceramente, é a minha opinião muito pessoal. Tu não achas que o silêncio, neste caso, é para evitar precisamente o oposto, mais ruído e mais polémica? E isso, Rui, sinceramente, é o que diz quem trabalha com o Conselho de Arbitragem e trata da sua comunicação. E eu também diria a mesma coisa se lá estivesse. Eu não falo que é para não aumentar a bola de neve, mas obviamente que não falam porque não dá jeito, porque quando dá jeito falam. Portanto, eu ia dizer o seguinte: José Fontelas Gomes, Paulo Costa, todo o Conselho de Arbitragem tem zero possibilidades, quanto a mim, neste momento, de se manter naquela posição. E volto a dizer, a Federação Portuguesa de Futebol é que chapela o Conselho de Arbitragem e não sai imune ao que está a acontecer. Eu acredito que o Fernando Gomes, com a extrema competência que tem mostrado em tudo o que tem feito na Federação, que está a aguardar por questões que cabalmente e na Justiça demonstrem os erros do Conselho de Arbitragem, que já várias vezes aconteceu. Mas vai acontecer. Eu tenho poucas dúvidas que vai acontecer. E o Conselho de Arbitragem, com este tipo de comportamento, principalmente com esta postura da cabeça metida na areia, a tática de avestruz, está a demonstrar que não tem capacidades para estar à frente de um órgão que é tão importante no futebol português. E quero lembrar, eu fui dos que acreditei que José Fontelas Gomes, quando chegasse ao Conselho de Arbitragem, ia ser uma lufada de ar fresco. O Fontelas Gomes da APAF era alguém em quem eu revia em quem via capacidades para trazer algo novo ao setor da arbitragem em Portugal. O que tenho visto não é aquilo que esperava, não é aquilo que o futebol português precisa e, sinceramente, esta tática do silêncio, volto a dizer, ou de falar só em determinadas situações, através de fontes, não funciona. Ou não se fala sempre, ou nunca, como quiserem, pôr no português, ou então tem que explicar mais coisas mais vezes. E há muitas coisas por explicar. O lance do Braga ontem merecia. Alguém vai ter que dizer alguma coisa. Se não disserem, então valha-me Deus. Mas também não disseram com o Famalicão. No mesmo fim de semana escolheram um lance abençado com o Futebol Clube do Porto, mas esqueceram-se do Famalicão. E aí o Miguel Ribeiro, o presidente passado do Famalicão, tem toda a razão. Porque lá está a história. Uns são filhos de outros enteados. Faz lembrar o João Paulo Rebelo, que já falei hoje, quando aconteceu aquilo com o João Félix na seleção. Ai meu Deus, os 15 energúmenos que dizem Alcochete sempre, ou 20, ou 10, ou 13, ou 12, não me interessa, paciência, não é? Aqui o Conselho de Arbitragem, ora bem, o lance é contra o Futebol Clube do Porto, deixa-me vir cá falar, o lance é com outro qualquer, ninguém fala nada. Avançamos agora para o derradeiro tema deste comentário com assinatura, o fim da novela, relativa então à renovação de Bruno Lage. Era esperado esta renovação. O timing era o aguardado também? Era esperado. Eu acho sinceramente é que tinha sido desnecessário ter deixado alimentar tanto tempo a situação à volta da renovação de Bruno Lage, porque deu a entender outras coisas desnecessariamente. Foi o que eu brinquei uma vez, brincar com coisas sérias, mas que ironizei, pronto, que é para também não levar a mal, que disse que depois isto podia ser um ai Jesus, porque se andou a alimentar, andou-se a deixar tomar algo, uma proporção desmedida, sem qualquer necessidade. Bruno Lage disse muito rapidamente que estava disponível para renovar, voltou agora a dizer a mesma coisa, que para ele, assim que lhe pusessem a papel à frente, ele assinava. E eu acho merecido que Bruno Lage veja as suas condições contratuais melhoradas a nível de salário, que o Bruno Lage tem feito, tirando na Europa, que não se pode esquecer, e acho que isso também foi um dos problemas deste timing. Tem feito este trabalho no Benfica, merecia as condições melhoradas, tem as condições melhoradas. Sinceramente, acho que quando tens um contrato até 2023, o renovar por mais um ano até 2024, às vezes é difícil para mim de entender, mas
não se pode pôr em causa aqui o merecimento de Bruno Lage. Agora acho que isto tudo era uma renovação, como nos lembramos, exatamente assim, e aumentar salário, a duração do contrato e até cláusula de rescisão. Depois, afinal, era só uma renovação para aumentar salário. E depois, afinal, outra vez, voltamos à primeira instância. E até em determinado período, até já se dizia que nem ia renovar. Portanto, acho que isto tinha sido tudo desnecessário. Eu sei que o Luís Filipe Vieira é um homem muito ocupado e Jorge Mendes também, mas quando se quer isto consegue-se, e a partir do momento que era para renovar, põe-se o contrato em cima da mesa, chega-se a um acordo que entre Jorge Mendes e Luís Filipe Vieira não deve ter sido difícil, como se sabe, e portanto assinavam, acabavam com toda a especulação, com toda a polémica, porque eu volto a dizer, às vezes os clubes é que criam isso. A informação, quando saiu, o próprio Bruno Lage confirmou que sim, que estava prestes a renovar e que para ele, e a informação à frente que eu assino. E a informação foi há praticamente 2 meses, foi quando o Luís Filipe Vieira deu essa entrevista de grande fôlego à TVI, e aliás o próprio presidente do Benfica deixou antever que o acordo estaria para breve. Exatamente, nessa entrevista tiveste muito bem nessa análise, Rui, portanto passaram 2 meses e eu digo assim, ok, Luís Filipe Vieira é o tal homem muito ocupado, Jorge Mendes também, Bruno Lage também está lá com as questões relacionadas com a equipa, mas nestes 2 meses tiveram mais do que tempo para resolver. Houve aqui outras situações, podem-me até dizer que estavam a limar arestas, que fica sempre muito bem dizer nestas coisas, do contrato, mas não me parece que Bruno Lage tenha feito grandes exigências ao próprio Jorge Mendes para renovar o contrato por mais um ano. Lembro-me de Bruno Lage ter dito numa conferência de imprensa qualquer coisa como o presidente já sabe aquilo que eu pretendo. Sim, até numa conferência de imprensa, Rui, se bem te lembras, tanto nós como os nossos colegas da comunicação social até achamos que o Lage tinha descaído quando tinha dito que até que praticamente já tinha renovado. Muita gente entendeu assim e havia legitimidade para pensar assim nas palavras de Bruno Lage. O assunto já estava tratado e que era naquele dia, ou que já estava, ou que ia ser. Aliás, eu até também ouvi colegas da comunicação social a afirmar que isto já estava assinado há mais de 3, 4 semanas. Portanto, por isso é que eu te digo, por aqui a deixar tanto tempo especulações que até levaram. E eu depois digo assim, ok, o clube estava imune às especulações, mas não ficou imune às especulações porque serviu-se a sua newsletter para responder a algumas especulações e para defender Bruno Lage. Portanto, acabou por denunciar as especulações à volta de Jorge Jesus, defender Bruno Lage, então sentiu necessidade de dizer alguma coisa publicamente. E lá está, desnecessário, porque foi o próprio presidente que anunciou que era para breve há 2 meses atrás ou mais. Concluímos este teu comentário com a assinatura